Fala aí, galera, beleza, cara? Tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago de Souza Ramos, filho do Sr. Valdene, filho da Dona Antônia. Nasci em Astorga, Paraná, cidade boa, cidade de Chitãozinho Chororó. Sou irmão do Romero, do Marcelo, e eu quero contar pra vocês um pouco o que está acontecendo na minha vida nesse ano, 2013. Quero poder testemunhar pra vocês, cara, o que que tá rolando na minha vida e como Jesus entrou na minha vida e mudou tudo, cara, mudou tudo. Desde pequeno assim, eu tive uma formação religiosa na minha família. Na época eu tocava na Renovação Carismática Católica ainda, no grupo de jovens lá com a galera, o Marcinho Fiorentino, o Cassiano, Creuza, Duzão, o Ruila, Gabriel, uma galera a gente tocava lá, era mó massa aquela época. E naquela época eu servia a Deus. Eu tocava bateria num ministério que a gente fazia encontros pra fora, experiência de oração. Só que com uns 15 anos eu comecei a estudar à noite, na verdade, e aí abandonei porque eu estava trabalhando o dia todo e estava estudando de noite, e abandonei o ministério, cada vez mais eu estava mais afastado. E a partir dos meus 18 anos, cara, minha vida começou a virar pro lado mal, assim. Cara, eu nunca bebi, nunca tinha bebido até os 17, 18 ali, o que eu me lembro assim, se eu bebi foram poucas vezes. E a partir dessa época eu comecei a me afundar no álcool, assim. A partir dos 18 também, na área de prostituição, de é, adultério, que envolve a sexualidade, assim, eu também comecei a mergulhar fundo nesse mundo. E dos meus 18 anos aí até o ano passado, posso dizer, até 2012, eu, cara, eu fui na lama, assim. Minha sexualidade estava um bagaço, eu, eu me viciei em álcool, eu quase morri assim com a minha moto, cara, em noites que eu nem sabia para onde eu estava indo com ela, não sabia nem de onde eu tinha ido no dia anterior com ela, sabe? As coisas bem loucura, assim, frequentava muitas festas, minha vida era, cara, era azarar a mulher e tentar fazer sexo com ela na noite, descartar no outro dia. E, só que até o ano passado eu me machuquei muito. E ano passado eu me formei em marketing e propaganda, morava em Astorga ainda, as coisas estavam no limite, assim. Eu tava com meu coração muito machucado por causa de uma paixão não correspondida, digamos assim, e eu tava com um problema sério no meu braço direito pelo meu trabalho, que eu ficava no computador muito tempo, e eu tive tendinite, hipocondilite no ombro, antebraço, enfim, tive problemas sérios. Junto com a questão do TCC e fim de faculdade, cara, você fica muito incerto das coisas que vão acontecer. E junto com isso, eu decidi mudar de Astorga, eu decidi vir para Ponta Grossa. O duo Creuza, meu amigo, a gente já vinha conversando já há alguns meses. Eu decidi vir para cá a trabalho, sabe? Virar a minha vida em relação a isso. E eu vim pra cá em janeiro, mudei pra cá com essa mentalidade. Tava morando com ele, o Diegão, um cara que eu conheci também, que se tornou meu amigo. E durante esse tempo, assim, a gente ficou em meses de experiência na empresa. E, cara, tava muito difícil, assim, eu estar longe da minha família, sabe? Nossa, me machucava muito estar longe dos meus sobrinhos pequenos, longe da minha família, longe do meu lugar. Foi uma fase muito difícil pra mim, cara, muito difícil mesmo, mesmo. E na empresa, por mais que um lado
da minha função na empresa estivesse assim muito bom, cara, uma coisa que eu amava fazer, não era um peso, era uma paixão fazer. Do outro lado, eu não estava feliz com uma outra parte do trabalho. E juntos, assim, eu com o Du, o Alexandre, o Ali, que me deu essa oportunidade também, cara, a gente decidiu que não estava dando mais certo para os dois lados e decidimos parar com isso. Parar com a empresa, eu saí de lá. E só que desde fevereiro, cara, eu tava muito triste e na verdade, desde o ano passado eu tava sentindo uma vontade grande no meu coração de voltar a tocar bateria, cara. Porque fazia anos que eu tinha parado de tocar bateria, aquilo era parte de mim, cara, sabe, era uma coisa que eu sentia falta, assim, sentia falta dentro de mim, eu queria voltar a tocar bateria. E mais do que isso, eu queria voltar a ter uma vida com Deus, cara. Ano passado, quando as coisas estavam chegando no limite pra mim, muitos se achegam a Deus dessa forma, sabe? Quando a gente tá no buraco. Mas enfim, Deus é misericordioso, cara. E eu comecei a sentir isso no coração. No passado eu comecei a falar, cara, ano que vem eu vou buscar Deus. Eu vou voltar a viver com Deus. Eu comecei a colocar isso no coração, aos poucos, sabe? E eu lembrei de um cara, velho. De um cara que é um dos caras mais loucos do Brasil. Rodolfo Abrantes, cara. Eu tinha lembrado dele porque a gente tocava na renovação, assim, nos grupos de jovens tocava a música do Rodox. E eu falei, cara, deixa eu ver o que tá acontecendo com esse cara. Será que esse cara voltou pro Raimundo? Esse cara tá louco de novo? O que tá acontecendo com esse cara? E eu fui ver a vida dele, velho. E, meu, comecei a ver os testemunhos dele, assim, que eu nem conhecia na época. E Deus começou a tocar no meu coração, cara. Eu comecei a ver o que aconteceu na vida desse cara. Foi uma coisa, assim, incrível, um milagre de Jesus na vida dele. Quem quiser, digita no YouTube Rodolfo Abrantes Testemunhas, você vai ver, cara. Você vai ver que o cara que era drogado, tava com câncer. Na carreira dele ele tava bem, cara. Ele tinha dinheiro. E pros outros ele parecia estar bem, só que ele mesmo fala que ele chegou no fundo, no poço, no fundo do poço na vida dele. E um dia Jesus visitou ele, cara, através de uma irmã de uma igreja que ia na casa dele, curou ele de um câncer, falou que tinha uma obra na vida dele e pra glória de Deus ele tá já há 13 anos aí na vida com Deus, tocando as pessoas. E Deus faz muito na vida do cara. Então eu comecei a ver o testemunho dele e aquilo começou a me tocar, sabe, cara? Eu falei, meu, não pode ser algo natural, cara, que aconteceu na vida desse cara. Foi algo totalmente sobrenatural de Deus na vida dele que aconteceu. E numa oração um dia, num DVD, testemunho dele, cara, eu me entreguei minha vida, assim, acho que ali foi o ponto de partida. Em fevereiro eu lembrei de uma igreja, na verdade aqui em Ponta Grossa já eu fui 2 vezes, pelo que me lembro, da renovação carismática daqui de Ponta Grossa. Fui lá, foi legal, cara, tive umas palavras, o cara deu umas palavras bem legais, assim. Só que eu comecei a sentir no coração de ir na igreja Bola de Neve, cara, que é a igreja que eu tô até hoje. É uma igreja evangélica, eu sempre fui católico, 25 anos da minha vida. Mas isso não me incomodava, sabe, cara? Eu não era assim um incômodo, não era um empecilho para eu poder buscar Deus lá. E eu fui, cara. Fui numa quinta-feira, achei meio estranho de começo. A galera lá é bem louca, bem massa. E gostei, cara, eu gostei. E foi legal assim na primeira vez, tal, achei meio estranho, mas gostei, enfim, voltei no domingão. Domingão que eu voltei, o pastor Clayton que tava com a palavra e, cara, ali foi o que aconteceu, cara. Deus me pegou ali, cara. Foi incrível assim aquele dia, eu não esqueço. A palavra começou a falar comigo de uma forma, cara, que começou a me pegar, assim, sabe? Deus começou a falar de coisas que uma porta que estava aberta não seria fechada e que Ele estava ali para perdoar os meus pecados e eu comecei a ser tocado, cara. Comecei a chorar muito naquele dia, cara, fui lá pra frente, me joguei na frente lá,
para Deus perto do altar, eu e mais algumas pessoas. E ali eu senti minha honra renovada, cara. Ali eu senti todos os meus pecados indo embora, cara. Tipo, você sente um peso saindo de você, cara. Sujeira, cara. Você sente assim algo te lavando, cara, lavando a sua alma, sabe? Você se sente branco, leve, cara, livre, sabe? É algo incrível, cara. É a paz de Deus que entra na nossa vida. O perdão, cara. O perdão é algo incrível. E a partir daquele dia, cara, eu já parei de beber. Era um vício que eu tinha. Alguns podem achar que não era, outros achar que era. Mas eu sei que eu era viciado na bebida porque eu não ficava sem ela. E ela era a minha saída, era meu escape. E aquele dia foi dia 25 de fevereiro. E hoje é 16 de dezembro de 2013 mesmo. E a partir daquele dia eu nunca mais bebi. Abandonei muitas coisas ruins a partir daquele dia, cara. E pra glória de Deus. E não me fazem falta, cara. O que me faz falta é a presença de Deus se eu ficar sem ela hoje, cara. O pecado no começo até da caminhada com Deus é até um pouco difícil de assimilar, assim, sabe? É uma luta. Mas, cara, depois você sente falta da presença de Deus, cara, se você não tiver. E nesse meio termo, cara, começou a acontecer muita coisa, porque eu fui nesse primeiro dia, fui tocado por Deus, e aí tinha um encontro. E nesse encontro coincidia com uma data que na verdade assim eu tava para sair da empresa e eu não sabia se eu ia ficar em Ponta Grossa ou voltar para Astorga. Porque teoricamente eu não tinha nada que me prendia em Ponta Grossa, cara. E minha família queria que eu voltasse para Astorga. Começaram a surgir propostas de emprego lá. Eu tive praticamente 4 propostas de empregos lá. E não eram propostas ruins. Eu iria voltar para minha família, enfim. E ia ter um encontro de seminário de cura e libertação na igreja. E naquele dia, cara, dias antes desse encontro, eu desafiei a Deus, assim. Eu falei para Deus, eu quero ouvir tua voz de forma clara. Eu quero, se o Senhor existe. Assim, eu sou até hoje eu sou cético, cara. Eu sou racional com as coisas, sabe? E por muito tempo eu procurei uma fase assim que eu duvidava das coisas de Deus. Eu lia muitos filósofos, muitos ateístas, assim, li livros. E por natureza, assim, eu tenho um lado emocional muito forte, sabe? Mas eu também tenho um lado racional, cara. Eu tenho um lado racional. E nesses dias, assim, eu falei bem assim com Deus. Falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor tem alguma coisa para fazer na minha vida, se essa história de Jesus ter vindo para me salvar é verdade, se tudo isso é verdade, eu desafio o Senhor a falar comigo de forma clara, mas eu quero ouvir de forma clara. Eu não quero uma palavra da Bíblia que talvez esteja escrita lá e que possa se encaixar a mim. Eu não quero ter dúvida da tua voz. É basicamente esse desafio que eu fiz para Deus. E eu falei, fala comigo, pai. E eu quero muito saber se eu volto para Astorga ou fico em Ponta Grossa. Eu fui bem específico com Deus. Eu não falei assim, Deus, eu quero uma palavra para eu saber se o Senhor me ama, sei lá, algo assim. Eu fui bem específico. Eu queria saber, Deus, eu fico em Ponta Grossa, eu volto para Astorga. O que o Senhor tem para mim? Eu quero saber isso claramente. E fui para esse encontro de cura e libertação. A galera da igreja mal me conhecia, os caras me conheciam de vista, assim. Tinha conversado só com o pastor e com o Magrão, que era o líder do motoclube, que eu tava entrando e tava participando de começo. E, cara, fui para esse encontro. Esse encontro, ele tem várias fases, assim, mas no sábado à noite é onde acontece, cara, onde acontece a cura, assim, pra pessoa, cara, onde acontece milagre, vem várias pessoas orando, pessoas usadas por Deus e tal, mas na hora eu achava aquilo uma loucura.